machista nem bancário possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme, de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme, de ciúme, de ciúme, de ciúme, de ciúme. Eu faço cenas de amor, eu dou vexame, eu me mordo de ciúme, de ciúme, de ciúme. Muito bom. Banda Aclive assinando a trilha sonora numa versão acústica, especialmente para o Falando Nisso essa semana. Eu vou conversar agora com o Dr. Cláudio Rocha e Danilo Fonseca. Eles ficaram entre os 5, isso mesmo, entre os 5 melhores do mundo no Exame Nacional da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Eles estão aqui para contar para a gente como é que eles conseguiram essa façanha, que eu não considero façanha, na verdade, um feito que inspira o estado do Piauí, que já é conhecido, pelo menos nacionalmente, como lugar de excelentes médicos. A gente tem aqui mais uma prova disso. Então, primeiro, queria dar boa noite. Vocês não imaginam a felicidade que é para os piauienses saber que a nossa medicina continua avançando e que vocês, sendo parte de uma geração tão nova de médicos, continuam fazendo jus àquilo que é não uma fama, mas uma realidade nacional, do Piauí ter médicos de excelências. Então, eu queria dar o meu boa noite, mas antes da gente começar a entrevista, chamar um breve VT para o pessoal de casa entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. Os médicos piauienses Cláudio Rocha e Danilo Fonseca, residentes do setor de Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ficaram entre os 5 melhores do mundo no exame anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. A prova, que contemplou mais de 200 programas de residência em Oncologia Clínica, foi realizada por quase 2.000 profissionais de todo o mundo e contou com a participação de 29 residentes do hospital. O exame é uma ferramenta valiosa para as instituições avaliarem o conhecimento dos profissionais, além de ajudar a estabelecer a consistência dos padrões educacionais e a mapear as dificuldades individuais. Muito bem, agora vamos começar a nossa entrevista. Eu queria primeiro que o nosso telespectador entendesse, doutor Cláudio e doutor Danilo, qual é o grau de importância dessa prova, porque esse resultado ele é impressionante. Está entre os 5 melhores do mundo num exame mundial da área de oncologia, que é uma área que hoje chama a atenção do mundo pelos processos tecnológicos que são novos, o tratamento, não mais só pelo índice de mortalidade, mas o índice de pessoas que têm conseguido a cura. Então, vocês precisam estar absolutamente atualizados, ainda mais na área de vocês, que foi a área clínica. Vamos começar por aí? Boa noite, bem-vindo. Então, boa noite a todos os telespectadores. Bom, eu acho que, individualmente, o resultado dessa prova, a Maia falou a palavra certa, ela traz total inspiração para a gente continuar trabalhando e tentar buscar mais conhecimento e fazer o melhor para o nosso paciente. E eu acho que, coletivamente, o que a gente pode dizer é que essa prova foi um marco na oncologia, uma vez que essa prova ela é realizada em praticamente todas as instituições americanas de ensino, incluindo Harvard, Stanford, Yale. Nossa. E foi uma ideia do nosso diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo, de trazer... Onde vocês eram residentes, Isso, não é? nós tivemos a nossa formação de oncologia no Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade de São Paulo. E essa ideia inovadora de trazer para o Brasil a prova, nós competimos com essas grandes instituições do mundo, mais de 200 instituições, e nós conseguimos o 5º lugar coletivamente na prova, e individualmente nós ficamos entre os melhores do mundo. Quando recebemos a nota, isso foi bastante inspirador, e eu acho que é um orgulho para a gente, é uma inspiração. E lembrando que a gente é filho da terra, nós somos piauienses e... Vocês são de Teresina mesmo? Somos de Teresina. A graduação de vocês em medicina foi à Universidade Federal? Isso, fizemos a formação acadêmica de graduação na Universidade Federal do Piauí.
O doutor Cláudio também, Sim, Universidade também. Federal do Piauí. Como é que ela acontece, essa prova? Ela contemplou mais de 200 programas de residência em oncologia clínica. São mais de 2.000 profissionais. Como é que ela acontece? Quais são os critérios, as etapas, em quanto tempo? Quanto tempo demorou para sair o resultado? Essa é a edição desse exame de que número? A residência de oncologia clínica, ela dura 3 anos e esse exame é feito com os residentes do penúltimo e do último ano. Nós fizemos essa prova ano passado também. O ICESP ficou em 20º lugar entre as 200 instituições, também do ano passado. E esse ano a gente teve esse feito de ter ficado em 5º lugar como instituição. E essa prova são 200 questões, a gente faz durante 5 horas, uma prova em inglês, extensa. 200 questões em 5 horas, que Exatamente. precisam ser respondidas toda em inglês. Abordando todos os aspectos da oncologia em geral. Oncologia, hematologia, cuidados paliativos e vários outros aspectos da oncologia e atualidades também, já que a prova é da sociedade norte-americana. E tudo que há de mais atual vem de lá e dos outros centros, grandes centros. O que foi contemplado na área de atualidade, doutor Danilo? Bom, as novas medicações que surgem na oncologia, a gente tem, nos últimos anos, presenciado um avanço importante na área de oncologia, não somente na parte de quimioterapia, mas no desenvolvimento de novas medicações que estão trazendo resultados brilhantes para o nosso tratamento. Então, isso é abordado não só do ponto de vista de medicação, mas também de estimuladores do nosso sistema imunológico. Tudo isso é abordado na prova. Qual foi o maior grau de dificuldade, doutor Cláudio, na sua opinião? Qual é a hora que é mais complicado? Assim, 5 horas respondendo 200 questões em inglês sobre câncer. Teve uma hora assim que o sono bate, ou qual é a hora de maior tensão, a hora mais cansativa, a hora mais desafiadora? São divididos os blocos em 5 blocos de 40 questões, e cada um para 1 hora. Quando você chega na última hora, que você já fez 150 questões, 160 questões, fica muito difícil fazer, mas no finalzinho dá aquela cansada, mas a gente vê que vale a pena fazer, e que é nosso esforço que está lá, e que a gente tem que fazer a nossa parte, porque não só o que a gente faz, o que a gente aprende, mas também todo o trabalho em equipe da instituição, seja com o que a gente aprende com os nossos chefes médicos, com a enfermagem, com a equipe multidisciplinar que está sempre oferecendo o melhor para o paciente que sofre dessa doença. Foram 29 residentes no Brasil. Então, vocês estavam concorrendo com o mundo, mas também com o país. Dos 5 melhores, os 5 são brasileiros? Na verdade, as notas individuais, elas não são divulgadas para não gerar aquela concorrência, aquelas comparações. Para saber quem é melhor, quem não é, porque a ideia não é essa, é escolher os melhores numa área e ponto. Exatamente. A ideia é, primeiramente, avaliar a instituição, se a instituição é capaz de formar profissionais de ponta, e eu acho que isso que foi importante, o marco da oncologia brasileira, de perceber que a nossa formação no Brasil é tão boa quanto as grandes instituições dos Estados Unidos e até do mundo, e individualmente e detectar as deficiências que nós possamos ter e as nossas principais qualidades, sabendo os nossos pontos fortes e as deficiências que sejam corrigidas para o futuro. Então, mas saindo individualmente as notas, a gente conseguiu atingir praticamente a nota máxima do exame. Eu estou vendo aqui, o meu produtor, o Denilson, está me dando uma informação aqui preciosa, que é a seguinte, que o que é interessante também é que o Instituto do Câncer de São Paulo superou em 10 pontos percentuais a média geral. Isso é muito difícil. E vocês obtiveram um aproveitamento de 75%, colocando o Instituto do Câncer como uma instituição brasileira e uma posição inédita nesse tipo de avaliação? A gente fica muito feliz com esse resultado. Inclusive, o Instituto do Câncer, coletivamente, conseguiu 10 pontos a mais do que a média das instituições, das demais instituições,
e nós, individualmente, conseguimos 10 pontos a mais do que os próprios colegas do Instituto do Câncer. Então, o que nos levou a um maior orgulho ainda. Porque tinham mais profissionais, doutor Danilo, do Instituto do Câncer participando, além de vocês dois? Porque o que eu quero entender é o seguinte, doutor Danilo, dos 5, os 5 melhores desse exame, os 5 eram brasileiros? Doutor Cláudio, os 5 eram brasileiros, os 5 eram de que países? Isso é possível a gente saber. Então, a 5ª colocação é do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É a 5ª colocação como geral. Entendi. A nossa posição individual, eu fiz a pontuação máxima, que lá varia de 400 a 800, eu fiz 800 e o Danilo fez 795, ou seja, quase igual. Eu tenho dados aqui da Science, que é uma revista científica que, claro, vocês conhecem, que mostram que 2/3 de todos os tipos de câncer analisados hoje são originados de forma aleatória por mutações genéticas e independe do estilo de vida levado pelo paciente. Ter câncer é uma questão de sorte? Então, essa publicação da Science gerou muita polêmica pelo fato de eles terem usado o termo azar. Parece que se a gente fizer um pau ímpar e eu perder, eu vou ter câncer e você não vai ter. A questão é que quando os cientistas, os pesquisadores do Johns Hopkins, nos Estados Unidos, publicaram isso no final do ano passado, na verdade, o que eles estavam querendo encontrar, eles estavam pesquisando, era a porcentagem de tumores que poderiam surgir das células em divisão dos mais diversos tecidos. E quando eles viram que isso se aproximava dos 2/3, 65%, eles viram que isso está mais relacionado com as células que se proliferam mais do que em relação aos fatores ambientais. Na verdade, o que eles queriam falar é que o nosso corpo tem milhões de células e, em algum momento, essas células podem se diferenciar e formar uma neoplasia, um tumor. Estão sujeitas a tudo, né? Exatamente, porque eles estão lá se multiplicando e em algum momento ela pode errar. E o organismo tem que estar preparado para corrigir esse erro. Não que os fatores ambientais não influam. Você fazer atividade física, como você falou, sorrir, não ter estresse, isso tudo são formas de você ter uma vida saudável. Vida saudável na prevenção do câncer, na prevenção de doenças cardiovasculares. Continua sendo preponderante na questão da prevenção. Quer dizer, na verdade, a ciência ela não pode saber quem vai ter ou não a partir de uma prevenção, por exemplo. A gente pode se prevenir adotando uma vida saudável, mas não dá para saber ainda quem vai ter. Na verdade, não é questão de sorte ou azar. A questão é que a ciência ainda não sabe, né? Exatamente. Eu também gostaria de citar até outro trabalho importante, publicado internacionalmente, sobre a questão que aborda o mesmo tema. E nesse outro trabalho de 2012, que não gerou tanta celeuma, foi encontrado que até 60% dos cânceres podem ser prevenidos com medidas preveníveis, né? Que nós podemos modificar com o estilo de vida. Que é um contraponto a isso, né? Seria um contraponto. Por isso então, que o doutor Cláudio falou que é polêmico, né? Então, é um estudo que exatamente um estudo polêmico. Então, o que nós sabemos atualmente é que nós temos, sim, possibilidade de diminuir nossa chance de ter um câncer. Fatores genéticos também vão estar envolvidos, mas que também, mesmo que nós mudemos nosso estilo de vida, mesmo assim, existirá alguma chance disso acontecer. Está muito difícil de mudar o estilo de vida. Hoje em dia não é só o exercício físico, são os hormônios que estão nas carnes, né? Como esses animais são abatidos, o que a carne causa dentro da gente, o plástico, o prolipopireno que está nos peixes que se alimentam disso no mar, tudo muito tóxico, a questão do agrotóxico mesmo, do que é o que não é orgânico, do estilo de vida, da loucura de estar com o celular o tempo inteiro. Agora saiu da orelha para ir para o dedo. Antes diziam que causava câncer porque ficava muito tempo no ouvido. Agora não sei se vai causar na mão, no dedo, né? Ou na visão, porque a gente continua usando, mas pelo menos aqui não está mais. Eu queria falar com vocês de um caso que ele é um caso que ele se atualiza muito, que é o caso da Angelina Jolie.
ela começou com a mama, agora o útero, tudo isso por conta, e é um caso polêmico, emblemático para o mundo inteiro, e está dentro do país que vocês foram selecionados nessa prova, que é relevante. O que vocês pensam sobre o caso dela? Ela exagerou? Ela influencia de que forma? Os exames são confiáveis? É possível saber, com certeza, o nível de informação que ela teve, cientificamente falando, doutor Cláudio, começando por você? Então, o caso dela é um caso de avanço na medicina. Quando a gente começa a entender melhor a doença, quando a gente começa a entender as mutações genéticas e os riscos que elas trazem, a gente consegue a gente entende melhor o inimigo para se armar melhor contra ele. Então, a mutação que a Angelina Jolie descobriu que ela tem, que chama BRCA1, está relacionada ao surgimento de câncer de mama e câncer de ovário. O surgimento do câncer de mama está mais aumentado nas mulheres, cerca de o risco de 70% ao longo da vida, e que uma das formas de prevenção poderia ser a mastectomia, mas isso tem que ser discutido com o médico e a paciente sobre os prós e os contras dessa medida, que para algumas mulheres pode ser mais drástica e para as outras que avaliam que ter câncer de mama seria a pior coisa possível, poderia ser mais aceitável. No caso dos brasileiros, há um tipo mais comum, há estatísticas sobre isso, em relação ao tipo de câncer que acomete mais o brasileiro, doutor Danilo? Sim, nas mulheres, o principal câncer é o câncer de mama, né? Em algumas regiões do Brasil, ainda temos incidência aumentada também de câncer de colo de útero, especialmente na região norte, talvez pelas condições ainda socioeconômicas, a questão de prevenção do Papa Nicolau não faz a cobertura de todos os pacientes, né? Mas o câncer de mama é o principal câncer em mulheres. E em homens, no Brasil, o principal câncer é o câncer de próstata, né? Nós estamos avançados no Brasil, mesmo não tendo um instituto de câncer como o de São Paulo, em todos os estados brasileiros, porque a gente tem o quê? O INCA no Rio, o próprio Sírio-Libanês é também ponta na área da oncologia, o Instituto do Câncer em São Paulo. Quer dizer, o Brasil ele depende basicamente desses 3 hospitais, fora um ou outro, mas que bebem dessa fonte. Nós estamos descobertos no que diz respeito a tratamento nessa área clínica, que é a área de vocês. Isso preocupa vocês? Vocês não pensaram em ficar fora, voltar para o nosso estado? Eu acho ótimo que vocês voltaram. Isso não é uma queixa. Eu estou só querendo saber qual é o plano de vocês. Então, na verdade, eu passei um tempo em Harvard. Eu tive a experiência de acompanhar o serviço de oncologia numa das maiores universidades do mundo. E, assim, bem, o que eu posso dizer é que a gente consegue fazer medicina de ponta, sim, aqui no Piauí, né? E no Brasil também, nos grandes hospitais. E eu estou bem tranquilo de tratar o paciente aqui mesmo. Eu acho que a grande diferença, talvez, de tratar num centro como o americano, é que lá é o berço de novas medicações. E caso o paciente necessite de alguma nova medicação que ainda não existe no mercado, que está em estudo clínico, eu acho que é uma possibilidade de ir para o exterior para entrar num protocolo de pesquisa. Isso que eu falei, os nossos protocolos do que diz respeito à medicação, à tecnologia, eles estão atualizados? Estou falando de Brasil agora, mas eu queria que você respondesse também sobre a pergunta do nosso estado. Por que voltar? Então, sobre o nosso estado e como está a oncologia no Brasil, o nosso foco principal da saúde pública é na prevenção e no diagnóstico precoce, tá? Principalmente nos cânceres preveníveis. E em termos de oncologia clínica, de tratamento, todos os tratamentos aprovados pela Anvisa e que são autorizados aqui no Brasil estão disponíveis, aqui em Teresina também. E alguns protocolos de pesquisa a gente consegue entrar em contato com os centros de referência para encaminhar pacientes para que eles consigam medicações que estão em estudo. Acho a Anvisa lenta, viu? O Conselho Federal de Medicina liberou o canabidiol, que é esperado por muitas famílias, né, que é um princípio importante da cannabis, da maconha, como é popularmente conhecido, e continua entrando clandestinamente no Brasil. Quer dizer, a própria Polícia Federal tem dificuldade, porque a Anvisa demora a reconhecer, inclusive, novos tipos de drogas, né? Os protocolos da Interpol são totalmente diferentes dos protocolos da Polícia Federal Brasileira, que são absolutamente desatualizados, não por incompetência da Polícia Brasileira, mas pelo atraso que é a Anvisa. A Anvisa atrasa a vida da medicina como atrasa da segurança brasileira, na opinião de vocês?
Sim. Na verdade, a gente tem um gap entre a aprovação pelo FDA, que é uma agência regulatória americana, que é muito mais rápida, um gap de 2 a 3 anos. Então, isso dificulta um pouco, sim, nesse sentido, de não estar aprovado pela Anvisa. Porque somente aqueles remédios realmente aprovados pela Anvisa que podem ser solicitados junto aos planos de saúde, ao sistema público de saúde também, né? Eu vou facilitar o trabalho da minha produção, do Denilson e da Aline, e vou perguntar onde vocês estão atendendo, porque eu tenho certeza que na nossa fanpage, no nosso blog, vão dizer onde o doutor Cláudio e o doutor Danilo atendem, porque todo mundo, tem que saber se vocês podem falar. Eu vou fazer a pergunta, mas vocês fiquem à vontade. Na verdade, eu nem poderia perguntar, mas, na verdade, isso não é uma propaganda, é um serviço. E nós trabalhamos numa rede séria que presta serviço à população. Não é à toa que a Rede Meio Norte é a mais popular e de maior audiência do nosso estado. Então, nós somos liberados para dar o serviço completo. Então, eu queria que, se vocês puderem falar, porque, com certeza, todo mundo vai perguntar. Se eu tivesse um problema nessa área, eu queria uma consulta com vocês. Onde vocês atendem? Te agradeço a preferência. Se vocês puderem falar, é claro. Sim. Que eu sei que vocês obedecem protocolos. Nós atendemos em 2 clínicas, uma chama Oncomédica, que faz parte do grupo Medimagem. Sim. E a outra chama Oncocenter, que é um centro avançado de radioterapia e oncologia que fica na Zona Leste. Você também, é a mesma coisa. A gente trabalha no mesmo grupo de oncologia. Olha, muito feliz que vocês estão aqui. Eu não sei quanto tempo vocês vão ficar no Piauí, porque pesquisando como vocês estão pesquisando, deve vir um doutorado aí, talvez, pela frente, né? Acho que vocês... Provavelmente. Provavelmente. A gente torce para que aconteça de fato. Mas muito feliz que vocês são entre os 5 do mundo aí, feliz de verdade. Eu tenho certeza que é o sentimento de quem nos assiste agora. Muito obrigada e parabéns mais uma vez, tá bom? Obrigado a você, Maia. Obrigado. Vocês continuam conosco. Deixa eu só falar para o pessoal de casa sobre as 2 dicas da Livraria Anchieta, que em Teresina tem 2 endereços, na Álvaro Mendes e na Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Teresina. E em São Luís, a Livraria Anchieta, ela é a livraria moderna que fica na Avenida Atlântida. O primeiro é do Stephen King, Escuridão Total, 100 estrelas. É um livro que... ele está sendo bastante esperado, né? E é um livro que é um romance mesmo. Então, você vê que ele é todo black, né? Agora, o que você vai encontrar aqui dá uma luz, viu? Pode ter certeza. O outro livro é do Luiz Carlos Bresser Pereira, A Construção Política do Brasil, Sociedade, Economia e Estado desde a Independência. Para a gente entender, não aceitar, mas para a gente não aceitar e entender o que acontece com o Brasil, a gente precisa saber da história, e o Bresser é incrível em relação a isso. Todos os livros, na verdade, dele são incríveis. São as 2 dicas da Livraria Anchieta, que, aliás, tem não só livros desse nível, mas livros técnicos, científicos, independente da área que você estuda, é o lugar certo, não perde tempo, vai lá, tá bom? E o meu outro recado é do Hospital do Olho. O Hospital do Olho, você sabe que tem exames, consultas e cirurgias também, que são cirurgias importantíssimas na área da oftalmologia. Não é à toa que o Dr. Tiago Castro, que é um oftalmologista reconhecido no país inteiro, tem uma equipe brilhante e que tem principalmente a tecnologia que você precisa lá. É o caso, por exemplo, da cirurgia de catarata, que é operada pelo Lensex e o Centúrio, que são 2 robôs que só funcionam se tiverem médicos competentes operando. Vamos ver. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí, guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655 PI. Bom, eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai falar com o pessoal da Casa Zabelê. Queria agradecer de novo o Dr. Cláudio, o Dr. Danilo. E a gente vai contar desse projeto tão bonito de vocês, né, Francisco? Daqui a pouco. E eu vou para o intervalo comercial com essa edição acústica exclusiva para o Falando Nisso, da banda Aclive, com Edilson e com Yuri também. Você não sai daí de jeito nenhum, porque é rapidão que a gente volta. Até já. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis, a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei
E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei se você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a tua falta. A falta é a morte da esperança. Como um dia que